sabe o que é morte súbita? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Cast Cardio. Hoje estou aqui eu, Rafaele, e o nosso querido colega José Rogério da Silva para falar sobre esse tema tão importante e que ficou em evidência essa semana aí, né? Devido à morte aí do cantor gospel Pedro Henrique, né, Rogério? Bom, é isso mesmo. E é algo que está cada vez mais comum na nossa prática, no Sim. nosso dia a dia, né? A gente teve a morte do Pedro Henrique, tivemos outras causas de mortes súbitas aí que não tiveram audiência em Exato. virtude da... Teve jogadores de Sim, basquete, né? isso. Jogadores de futsal, corredores, essas provas mais longas, né? A gente costuma ver com bastante frequência, né, Rogério? E na grande maioria das vezes, essas mortes são de pessoas jovens. Sim. Rafa, mas o que é uma morte súbita? Como a gente define isso para que a nossa audiência entenda? Como o próprio nome diz, morte súbita. O paciente tá, de repente, ele tá bem e ele morre. Simplesmente assim, ele tem uma parada cardiorrespiratória por algum motivo, né, de base ali, e ele morre de repente. E às vezes são pacientes que nem sabiam que tinham algum histórico de doença prévio. Bom, isso é muito interessante. Eu acho que se é uma pessoa, na grande maioria das vezes, são as pessoas jovens que morrem, né, e não sabiam de um provável diagnóstico que eles tinham, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E aqui acho que a gente abre aqui uma aspas, que talvez faltou aí um check-up. Faltou um Né? check-up, Faltou uma exatamente, avaliação Rogério. cardiovascular bem feita. Vale destacar que, assim, a maioria das causas de morte súbita é de origem cardiovascular. Elas não são exclusivamente de origem cardiovascular, né? Mas a maioria, assim, esmagadora é de origem cardiovascular. Então, talvez poderia ter sido preservado, evitado, né? Se esse paciente tivesse feito um check-up, tivesse uma rotina de exames de autocuidado aí previamente. Aqui eu até gosto de falar nesse tema, porque as pessoas não veem o médico como uma pessoa que cuida da vida. Sim. E sim o oposto. O médico ele é visto como uma pessoa que cuida de doença. Do problema do já, problema, né? E eu acho que tem que ser o oposto. Acho que isso precisa mudar, essa visão geral. E até do próprio médico. O médico ele não vê ele como uma pessoa que leva saúde, que inspira saúde, mas sim uma pessoa que cuida da doença, que cuida do doente. Tanto que eu não gosto de falar dos meus pacientes de doentes, porque eu acho que isso Sim. tem um peso importante. Eu acho que o que a gente fala tem significado. E assim, graças a Deus, Rogério, com essa divulgação, né, com esse boom de informações, os pacientes jovens têm buscado a gente Sim, mais precocemente mesmo, e assim, a maioria não tem doenças de base, eles vêm para check-up Sim. mesmo, para fazer exames, para começar uma atividade física, e isso é extremamente importante, né? Não, sem dúvida, né? Por exemplo, a morte do Pedro Henrique, eu, infelizmente, né, pude assistir ali o acontecimento em uma transmissão no vídeo, e o que eu pude perceber, assim, que acho que talvez faltou ali um pouco de assistência naquele momento ali, de imediato. Eu não sei o que ocorreu depois, porque a gente não tive acesso ao vídeo, mas eu pude perceber que ele caiu e imediatamente ninguém ali percebeu Preparado, isso, né? entendeu? Não sei, talvez podem ter pensado que foi, na verdade, algo que ele quis fazer, de cair, não, mas a gente viu que ele caiu assim... Foi de repente, né? Mesmo, literalmente a morte súbita. Súbita Ele estava ali mesmo. cantando bem e de repente ele apaga, né? Ô, Rafa, e qual é a principal causa de morte súbita? Em geral, a gente... Ou as principais, né? Exato. Assim, em geral, a gente tem que dividir os pacientes jovens, né? Dos pacientes mais com as idades mais avançadas. Então, assim, em geral, como eu disse, são as doenças cardiovasculares. Dentre elas, a gente destaca doenças que levam à alteração da estrutura do coração, como, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, Sim. algumas doenças genéticas. Essa miocardiopatia hipertrófica seria assim, uma pessoa que nasceu com um gene lá do código genético dele que expressa algum tipo de doença que tem de origem hereditária, que o pai ou a mãe tem esse problema, e que o coração fica bem musculoso. O coração fica bem musculoso ao longo do tempo. Como vai multiplicando muito ali a camada muscular do coração, os vasos sanguíneos não dão conta, né, de oxigenar e vai fibrosando ali ao longo do tempo. E isso pode levar
arritmias graves, e essas arritmias também podem ser causas dessas mortes súbitas. Acho que a principal causa vamos dizer assim, você pode ter a hipertrofia ali, obstruindo a via de saída, ou as fibrose causando arritmias, mas na maioria das vezes é a arritmia que leva à morte. É né? a arritmia que leva à morte. Eu acho que em 60% das vezes é a arritmia, em especial a taquicardia ventricular ou a fibrilação ventricular. Aqui é onde vale uma ressalva importante. Se você frequenta uma igreja que tem um público grande, se você frequenta um ambiente que tem um público grande, isso é obrigatório. No estado de São Paulo, se eu não me engano, um ambiente que tem frequência de até 1.500 pessoas por dia, é obrigatório ter um DEA, que é um desfibrilador externo automático. É um aparelho que reverte essas arritmias, que não precisa de experiência nenhuma. Só um treinamento básico em BLS, que é um suporte básico de vida, porque o aparelho ele mesmo orienta o que fazer. Você pegou, Sim. tirou Ele é autoexplicativo, né, Rogério? Ele vai falando, ó, faz isso, faz aquilo, você coloca as pás lá, ele analisa o ritmo, ele indica o choque, e na sequência ele vai falando o que fazer. E lá no caso do Pedro Henrique, o que eu vi? Por exemplo, eu não vi, na hora que ele caiu, eu não vi ninguém correndo e checar o pulso dele, observar se ele estava respirando ou não, né? Foi muito rápido ali, eu não fiquei assistindo, até porque é uma coisa um pouco angustiante. É angustiante. Assim, a gente entende que as pessoas que estão fora do convívio do ambiente hospitalar, né, elas não têm tanta experiência assim. Mas quando você se tá diante de um paciente que cai e para de responder, o ideal é isso, alguém já começar a fazer uma massagem cardíaca e chamar por ajuda, né? Porque ali era um lugar que era um evento, então provavelmente tinha ali algum bombeiro, profissional que talvez entendesse, talvez se tivesse... É assim, gente, é tudo suposições, né? Sim, com a gente certeza. tá falando o que a gente pode fazer diante de uma pessoa que tem ali um evento de morte súbita, porque às vezes a gente consegue reverter. Né? Exatamente. A pessoa que desmaiou, perdeu a consciência. Perdeu a consciência. Olhou e chegou, fez algum estímulo nele, ele não tá respondendo nada, né? Eu acho que nem existe mais a indicação de ficar caçando o pulso, né? Tem um pequeno tempo ali que se tiver alguma experiência, você pode checar o pulso, mas se você não tiver experiência, já pode começar uma reanimação e pedir alguém por ajuda, para chamar um profissional, para buscar um aparelho, tipo esse DEA. Exato. Se não tiver ninguém próximo, liga pro 190, né? Pro SAMU 193, eles vão auxiliando e aí eles vão te orientando passo a passo, porque daí é uma chance que aquela pessoa tenha mais, né? Até conseguir chegar no ambiente hospitalar. Porque a principal causa, às vezes a pessoa infarta e o que mata é a arritmia. Às vezes ele tem a hipertrófica, mas o que mata é a arritmia. Sim. Às vezes ele tem uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é um tipo também de doença que a pessoa nasce com ela, que o coração direito causa muita arritmia. A mesma coisa. Às vezes tem uma embolia pulmonar maciça, o que mata na maioria das vezes é a arritmia. É a arritmia. Então, assim, em geral, são doenças de base que levam à arritmia, e o paciente tem esses eventos de perder a consciência. E aí ele pode evoluir ou não para uma morte súbita, né? E aí é onde o tema é um tema importante, porque a gente está tendo muita causa mesmo, assim, tem visto muito. E o que você acha, Rafa, que tem causado esse aumento das mortes súbitas? Rogério, eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, que hoje em dia a população ela está muito mais numerosa, ela tem envelhecido mais e tem aumentado a quantidade de pessoas que têm comorbidades, né, que pode levar a doenças estruturais do coração que evoluem com essas arritmias e pode ter o evento. Então, hoje em dia a gente se alimenta muito mal, a gente consome muito ultraprocessados, né, a gente não faz atividade física da maneira adequada, os pacientes fumam muito, principalmente os jovens têm usado muito cigarro, vapers. Isso aí aumenta muito o risco do paciente desenvolver doenças cardiovasculares e essas doenças por si só acabar evoluindo com arritmia e com esses eventos, né? Juntando que as pessoas estão muito estressadas, dormindo mal. Então, assim, é um conjunto de coisas mesmo. E o não procurar o serviço antes, né? Então, não trabalhar com a prevenção. Porque muitas vezes tem gente que chega pra gente, acha que não tem nada, vem só pra fazer o check-up. E a gente acaba descobrindo uma arritmia. E não existe outra forma de prevenir a morte súbita, né? Não existe. Tem que ser a prevenção. Não existe. Tem que ser prevenção. Tem que ser com prevenção. E aí, a gente pede para aqueles pacientes que têm história na família, por exemplo, de
alguém da família que morreu sem explicação, que morreu de repente, né? Ou, por exemplo, pai, mãe, que tiveram eventos cardiovasculares muito jovens. Esses aí, mais ainda, tem que procurar mais precocemente o cardiologista. Você acha que o Covid tem influência nesse aumento da morte súbita? Ó, a gente não tem não tem nenhum estudo que comprove, mas na prática clínica a gente percebeu que sim, os pacientes pós-Covid, a gente tem essa sensação que aumentou o número de casos de morte súbita, até porque muitos pacientes, mesmo com os Covids assintomáticos ou pouco sintomáticos, acabaram evoluindo com miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. E ela é uma das causas de arritmia. Essa cicatrização, que é o processo de cura da miocardite, ela é um foco de arritmia. Ela é um foco de arritmia. Então, pode ser, né? A gente acredita na prática, a gente vê que realmente pós aí Covid... Eu também compartilho da sua A gente tem ideia. essa sensação, essa impressão, né? Que realmente a gente acha que pelo fator dessa inflamação que o vírus gera no coração, muitas vezes assintomático, os pacientes têm evoluído com mais eventos cardiopulmonares, eu também compartilho bastante cardiovascular. da sua ideia. Eu acho que é a junção de múltiplos fatores, né? Hoje nós temos a grande maioria dos jovens cada vez mais sedentários, cada vez mais obesos, cada vez mais estressados, cada vez mais tabagistas, cada vez dormindo menos, cada vez mais descuidado com o bem mais precioso que eles têm, que é a própria saúde. E não existe uma outra forma de prevenir morte súbita. Não existe, infelizmente não existe. Não existe remedinho mágico que você vai tomar e diminuir seu risco de morrer de repente. E falar em remédio mágico, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque hoje, com o advento das redes sociais, da informação, hoje tem muita gente tomando muitas coisas, né? Exatamente. Muitos remédios milagrosos, com potenciais efeitos deletérios para o coração. Que pode gerar morte súbita também, pode né? Gerar morte súbita. Isso é importante, Rogério. Assim, hoje em dia, muitos pacientes usando anabolizantes, suplementos, sem prescrição médica, sem acompanhamento médico. E às vezes com prescrição médica, porém, exatamente. É por isso que eu falo assim, que a pessoa, para falar, ele precisa ter autoridade. Sim. E as pessoas precisam conhecer a autoridade desse profissional. Por exemplo, as pessoas têm que ter uma cultura de consultar no site do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, a especialidade desse médico. Sim. Porque hoje existem duas formas de você ter uma titulação, uma garantia que esse profissional é realmente um especialista. Uma é a residência médica, que ele vai ter o registro da especialidade, e outro é o título. É o título. A pessoa pode não ter feito uma residência médica, mas pela prática, ele estudou, ele foi lá, fez uma prova de título e ele adquiriu isso. Sim. Então ele vai ter um número. Por exemplo, eu tenho o RQE, que é o registro da especialidade. Tanto da medicina interna, que é a clínica médica, como da cardiologia. Né? E você também. Então, gente, procurem conhecer também os profissionais que você acompanha nas redes sociais, os profissionais que te atendem. É importante vocês conhecerem as pessoas que estão cuidando do bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde. Não existe nada mais precioso na vida da gente do que a saúde. E é uma coisa que dinheiro no mundo nenhum compra, né? Que é a sua saúde. E assim, uma coisa que eu queria enfatizar também, Rogério, que a gente, só para ressaltar que tem algumas medicações que a gente usa, por exemplo, anticonvulsivantes para tratar epilepsia, outras doenças neurológicas. E hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, muitas doenças tomando psiquiátricas. Muito ansiolíticos. Exatamente. E tem algumas medicações que podem alterar a parte elétrica do coração. Então, assim, nunca tome sem prescrição, sem acompanhamento do psiquiatra. Não tenha preconceito. Eles estão ali, eles estudaram para isso, eles são profissionais capacitados para isso, né? E transformam a vida das pessoas quando indicam muito bem a medicação. Bom, mas eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Vamos só fazer um resumo aqui para que todo mundo entenda. Bom, gente, a gente está falando sobre morte súbita, tá? Que é aquela causa de morte em que a pessoa está bem e do nada ele apaga e morre. As causas dessa morte súbita podem ser várias, né? As principais causas são de origem do coração, cardiovasculares. Algumas doenças de caráter genético, como a miocardiopatía hipertrófica, como a displasia hemogênica de VD, mas a embolia pulmonar pode ser uma causa. Infarto, né? O infarto pode ser outra causa.
Doenças hereditárias também relacionadas ao sistema elétrico, como a síndrome de Brugada, também pode ser uma Sim. causa. Então, se você tem alguém na família, se teve alguém na família que teve morte súbita, teve desmaios, que perdeu consciência, que caiu do nada, é sempre importante investigar. Não existe uma outra forma de prevenir a morte súbita. E ó, eu acho que hoje, nos dias de hoje, nesse contexto pós-pandemia, eu acho que não se pode iniciar uma atividade física sem Sim. fazer uma avaliação. Independente da idade. Acho que não pode. Não Não pode. pode porque a gente eu tenho muitos casos, mas muitos casos de pacientes com pós-miocardite, que o diagnóstico veio porque a gente fez um check-up e identificamos ali uma sequelinha discreta no coração, de uma provável miocardite que ele teve. E ele nem sabia que teve. O Covid, ele não afeta só o pulmão, né? Ele afeta todo o corpo da todo o gente. sistema, né? E isso pode ser um foco de arritmia, em especial durante o esforço. Então, acho que é isso. Rafa, quer deixar aí uma mensagem pro pessoal? Eu acho que é isso, Rogério. Sempre vamos trabalhar com a prevenção, pessoal, independente da idade. Antes de começar qualquer atividade física, procure um cardiologista, faça um check-up. Pode ser que você não tenha nada, mas é melhor você ter a certeza do que ter a Sim. dúvida. E você vai fazer sua atividade física tranquilo ali, acompanhar uma vez ao ano. Se tiver alguma coisa, a gente já trata precocemente para que você tenha uma vida normal e com qualidade. Então é isso aí, gente. Ó, boa noite. Não esquece de curtir, de compartilhar este vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E Exatamente. evitem, né, uma morte súbita, que é muito doloroso para as pessoas que amam e que ficam. Infelizmente. Tá bom? Um Um beijo. abraço, um beijo no coração de vocês.